A Guerra Fria aconteceu entre 1947 e 1991 e dividiu o mundo em dois blocos, um liderado pelos Estados Unidos e outro pelos soviéticos. Essa divisão gerou um conflito político e ideológico entre as duas nações, cada qual defendendo os seus interesses e a sua ideologia. A Guerra Fria nunca gerou um conflito armado direto entre os Estados Unidos e a União Soviética, mas resultou em conflitos armados ao redor do mundo e também uma disputa econômica e tecnológica entre os países. A Guerra Fria foi iniciada logo após a Segunda Guerra Mundial. Ao final desse conflito, os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas saíram como duas grandes potências mundiais. Considera-se que a Guerra Fria iniciou por conta de um discurso realizado por Harry Truman no Congresso americano em 1947. Nesse discurso, o presidente americano solicitava verba para combater o avanço do comunismo na Europa e alegava que era papel do governo americano combater o avanço. Com isso, iniciou-se a Doutrina Truman, ideologia que englobou as medidas realizadas pelo governo americano para conter o avanço do comunismo na Europa. Uma das etapas dessa doutrina foi o Plano Marshall, o plano de recuperação da Europa destruída pela guerra. O objetivo desse plano era aumentar a influência americana na Europa. O discurso colocava o governo soviético como um governo expansionista, só que a postura dos soviéticos era uma postura defensiva, porque o país estava destruído pela guerra e buscava garantir seus interesses apenas em sua zona de influência. Além disso, outro plano importante é que as dificuldades econômicas que os países europeus enfrentariam no pós-guerra poderiam abrir espaço para o avanço do comunismo, e isso preocupava os americanos. Assim, os americanos desenvolveram o discurso, o que foi responsável por polarizar a relação entre as duas nações. Os soviéticos, que a princípio interessavam-se apenas em garantir o controle sobre a sua zona de influência, acabaram incorporando o discurso, o que concretizou a polarização que marcou a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria foi marcada também por diversos eventos. Teve a divisão por blocos, que era o americano com capitalista e o soviético com o socialista. Também houve a corrida armamentista, onde os dois países, correram para poder ter um armamento melhor, ter um armamento melhor que o outro, assim criando armas termonucleares, entendeu? Desenvolvendo bombas e outras coisas. Também teve a corrida espacial, onde a cada ida ao espaço eles exploravam mais e mais, e no fim, Neil Armstrong conseguiu chegar à Lua com um foguete americano. E também houve grande influência em outros países por conta da Guerra Fria. O Brasil foi um deles, com a ditadura de 1964 que os Estados Unidos apoiou para poder se beneficiar através disso, através de armamentos, treinamento, essas coisas. Vamos falar um pouco sobre a Revolução Chinesa. A China, ela foi um país que foi bastante influenciada pelos comunistas, tendo em vista que em 1920 já ocorria uma guerra civil entre nacionalistas, que era apoiada pelos Estados Unidos, e pelos comunistas, que era apoiada pela União Soviética, para a tomada do poder na China. Só que só houve o fim dessa guerra civil após o final da Segunda Guerra Mundial, onde os comunistas finalmente conseguiram chegar ao poder em 1949. Sendo assim, os Estados Unidos tiveram que investir bastante dinheiro no Japão e na Coreia do Norte para conseguir alguma influência naquele local. Guerra da Coreia. Esse foi o primeiro grande conflito depois da Segunda Guerra Mundial e aconteceu em 1950 e 1953. Esse conflito foi resultado da divisão da Península da Coreia feita por americanos e soviéticos em 1945. O norte, governado por comunistas, e o sul, governado por capitalistas. Os norte-coreanos invadiram a Coreia do Sul,
O objetivo era unificar a Coreia sobre um governo comunista. Os soviéticos participaram do conflito às escondidas, e os americanos entraram no conflito já em 1950. O conflito foi encerrado sem vencedores e a península permanece dividida até hoje. Crise dos mísseis em Cuba foi um movimento de maior tensão em toda a Guerra Fria e aconteceu em Cuba em 1962. Cuba havia passado por uma revolução nacionalista em 1959 e um tempo depois aliou-se com os soviéticos por causa dos embargos americanos. Em 1962, os soviéticos resolveram instalar uma base de mísseis em Cuba e deu início à crise diplomática. Os mísseis instalados em Cuba não representavam séria ameaça aos americanos, mas prejudicavam a imagem do presidente John Kennedy. Com isso, o governo americano ameaçou os soviéticos de guerra, caso os mísseis não fossem retirados. 2 semanas depois, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba, e em troca, os americanos retiraram mísseis da Turquia. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Vietnã. Aconteceu entre 1959 e 1975, e foi um dos momentos mais tensos dos Estados Unidos na Guerra Fria. Nessa guerra, Vietnã do Norte e Vietnã do Sul travavam um conflito. Os americanos, em socorro aos sul-vietnamitas, invadiram o país e passaram a lutar contra o Vietnã do Norte. A Guerra do Vietnã foi cara para a economia americana e custou milhares de vidas do seu exército, que se retirou do país em 1973, derrotados. Em 1976, o país foi unificado sob o domínio do governo do Vietnã do Norte. Guerra do Afeganistão, de 1979. Os soviéticos invadiram o Afeganistão em 1979, em apoio do governo comunista daquele país contra rebeldes fundamentalistas islâmicos que atuavam lá. Ao longo de 10 anos de conflito, os soviéticos lutaram em vão contra as forças rebeldes. Os soviéticos retiraram-se do Afeganistão em 1989. Também houve interferência na Alemanha durante a Guerra Fria. A Alemanha, né, foi afetada porque a Alemanha Oriental era influenciada pelos soviéticos e então ela adotou uma sociedade socialista, e a parte ocidental foi adotada pelos americanos, né, influenciada com o modelo capitalista. E por isso houve a construção do Muro de Berlim em 1961. E o Muro de Berlim acabou sendo derrubado só 28 anos depois, né? E a ocorrência desse muro, né, da construção desse muro, foi exatamente os acontecimentos da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, ocorreu vários acordos de cooperação, tanto políticos quanto militares, pois os Estados Unidos e a União Soviética precisavam garantir a sua influência em seus respectivos blocos. Na parte política, os Estados Unidos criaram o Plano Marshall, que visava a reconstrução da Europa pós-Segunda Guerra e impediu o avanço comunista vindo do leste. Já a União Soviética criou o Comecon, que ajudava financeiramente os países do bloco comunista. Na parte militar, os Estados Unidos criou a OTAN em 1949 e a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia em 1955. Esses dois eram alianças militares feitas pelos respectivos países.